Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês, Maranhão, igreja filiada à CEADEMA e à CGADB. Estamos diante de mais uma reflexão diária da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta quarta-feira, a nossa reflexão está afirmada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 26, versículos 25, 26 e 27. Diz assim o texto sagrado: Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O assunto da nossa lição de adultos desta semana, especialmente deste domingo, é: a igreja tem uma natureza organizacional. Todos nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, especificamente o que aprendemos do Novo Testamento, que a igreja é primeiramente um organismo, depois uma organização. E ela precisa viver esse equilíbrio entre organismo e organização. Uma não deve encobrir a outra. Um sentido espiritual, de vida espiritual, de comunhão com Deus, não deve, de forma alguma, deixar de lado ou omitir a natureza organizacional da igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um grande defensor da fé, divulgador da mensagem do Evangelho e plantador de inúmeras igrejas, bem como treinador de centenas e possivelmente milhares de líderes, de novos líderes para a seara do Senhor, ensinou que o ministro do Evangelho, os pregadores do Evangelho, não deveriam esquecer-se dos necessitados. Em Atos, no capítulo 20, dos versículos 17 a 34, enquanto ele se despedia dos anciãos, isto é, da liderança da igreja em Éfeso, ele fez menção do seu trabalho, especialmente ajudando aos carentes, ajudando aos mais necessitados. E ainda fez menção das palavras do Senhor Jesus, quando disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nesse texto, ele faz menção de algumas de suas ações sociais em benefício de uma boa parte da igreja que vivia em Jerusalém. Ele declara que estava indo para Jerusalém a serviço dos santos. Isto é, ele levaria uma contribuição especial para os irmãos mais necessitados, para as pessoas mais pobres, e faz menção de duas regiões, Macedônia e Acaia. Em outras palavras, ele declara que a igreja naquelas duas regiões tinham resolvido levantar uma oferta especial em benefício dos pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém. E ainda apresenta um princípio espiritual, quando afirma que os gentios de fato são devedores aos judeus, visto que os gentios estavam sendo beneficiados com valores espirituais, estavam sendo beneficiados
de coisas espirituais que tinham vindo dos judeus. Por isso, deveriam também servi-los com bens materiais. Assim fica claro o preceito bíblico de que a Igreja, como uma organização, também não deve esquecer as suas ações sociais. No entanto, deve-se pontuar e declarar-se objetivamente que a principal missão da Igreja não é fazer ação social. A principal missão da Igreja na Terra é adorar a Deus em primeiro lugar, é santificar-se a si mesma e, olhando para o mundo, proclamar a mensagem. Ou seja, tendo em vista os desafios do mundo humano, a Igreja tem a grande missão de proclamar a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas, enquanto propaga o Evangelho, tendo em vista as necessidades do mundo e especialmente dos próprios membros da Igreja, ela não pode omitir-se de sua ação social. Prezado professor, prezado aluno, que Deus abençoe você, tenha uma boa escola bíblica dominical e compartilhe destas verdades espirituais.